Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e para este vídeo nós vamos entender, vamos aprender como estruturar, como montar, como elaborar e qual o conjunto de diretrizes para que a gente possa então montar treinos intervalados extensivos. Vamos então neste vídeo aprender mais do ponto de vista teórico e prático sobre o método intervalado extensivo. Pessoal, vamos nessa então, vamos lá. Quando a gente fala, portanto, no método intervalado extensivo, só lembrando antes, o método intervalado extensivo nada mais é do que uma das variações do método intervalado. Você já tem vídeo aqui mostrando o método intervalado intensivo. E também tem uma outra variação que é o método intervalado da repetição, que também fique atento e vai ter vídeo aqui mostrando mais um pouco e falando um pouco mais sobre esse método. Então hoje vamos conhecer uma das variações, das 3 variações do método intervalado ou do interval training, que muita gente na última década aí tem insistido com a tal da sigla HIIT, e eu já falei no vídeo sobre o método intervalado intensivo, tá errado aquilo lá, porque o que tem por aí é todo mundo falando no tal do HIIT, High Intensity Intermittent Training ou Interval Training, e colocando intensidades as mais variadas, falando em HIIT com 80% da frequência cardíaca máxima, por 220 menos a idade, falando em HIIT com 90% da frequência cardíaca máxima, só que nunca é intervalado intensivo. Falando em HIIT com 80% do VO2 máximo, também não é intervalado intensivo. É só olhar lá no método. Então vamos conhecer as diretrizes e entender como prescrever treino sob o método intervalado extensivo e o que isso representa do ponto de vista do conjunto de efeitos, de estímulos e de adaptações que podem ser induzidas por uma aplicação adequada do intervalado extensivo. Então, olha só, quando a gente fala no perfil, nas diretrizes do método, obviamente o que nós estamos olhando é como estruturar cada um dos componentes da carga de treinamento. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, sempre o mais importante de todos é a intensidade, o mais importante dos componentes da carga de treino. Aqui não pode errar em hipótese alguma. Qual é a intensidade, a faixa, a zona de intensidade do intervalado extensivo? Essa é a zona 3 de intensidade na nossa concepção teórica. Cássio, não entendo bem disso. Tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre essa classificação das zonas de intensidade de carga de treinamento com os respectivos parâmetros que dizem respeito a cada uma delas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5 de intensidade de carga de treino. Por favor, dê uma olhada no vídeo caso ainda exista muita dúvida. Qual é o parâmetro, qual é a variável fisiológica de parâmetro básico para a gente para entender essa intensidade? É o RCT, o limiar de compensação respiratória. E se for pensar em limiar ventilatório, o RCT é o limiar ventilatório 2. É o limiar de compensação respiratória. De novo, faça um parênteses. Cássio, se eu não lembrar, lembra? Não se preocupe. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o limiar de compensação respiratória. Só ir lá, resolver essa dúvida básica e voltar para cá e entender a proposição ou conjunto de proposições do método e a intensidade, o que ela significa. Aqui é uma intensidade em que nós temos início da hiperventilação pronunciada. Aqui é uma intensidade em que nós temos um metabolismo misto, predominantemente aeróbio, mas com uma razoável contribuição da via anaeróbia lática. Ao ponto de que, trabalhando nessa intensidade, nós temos aí lactacidemia, valores de concentração de lactato sanguíneo em torno de 4, 5, 6, até 7 milimol de lactato por litro de sangue. Isso mostra que a via glicolítica tem uma boa contribuição para a realização desse trabalho. Então, metabolicamente é de predomínio aeróbio, mas com uma importante contribuição da via anaeróbia lática. Em grande parte das séries que nós vamos trabalhar no intervalado extensivo, a lactacidemia tende a ficar entre 4 a 6 milimol de lactato por litro de sangue.
Qual é exatamente essa intensidade agora, olhando para o VO2 máximo? As intensidades, a faixa vai ficar em torno disso aqui, ó, de 80% a não mais do que 90% do VO2 máximo. Para a grande maioria, nós vamos trabalhar em torno de 80% a 85% do VO2 máximo. Essa é a zona, é a faixa de intensidade a partir do VO2 máximo, da velocidade do VO2 máximo ou da intensidade do VO2 máximo. Cássio, não lembro esse conceito. Não se preocupe, tem vídeo aqui falando sobre a velocidade de VO2 máximo e sobre o conceito de intensidade de VO2 máximo. O aluno tem a velocidade de VO2 máximo em 15 por hora. Então, as velocidades de treino intervalado e extensivo vão ficar em torno de quanto? 13 por hora, 13,5, 12,5, 13, 13,5. Essa é mais ou menos a zona, a faixa de intensidade para os treinos intervalados extensivos. Tudo bem? Então, é uma intensidade alta. É uma intensidade de desconforto ventilatório, porque nós estamos aqui na intensidade que determina o início de uma hiperventilação pronunciada. A hiperventilação se inicia lá no limiar anaeróbio, limiar ventilatório 1. A hiperventilação pronunciada pelo alto nível de concentração de CO2 metabólico, por um nível já mais alto de acidose, é aqui. Então é uma intensidade de um alto nível de desconforto ventilatório. É óbvio, e é por isso que é intervalado, porque a fadiga também vai vir mais precocemente. Esse método intervalado extensivo é o método que dá a condição para a gente, né, dar um upgrade, um aumento da natureza estimulatória dos treinos contínuos intensivos. Fique atento que vai ter vídeo aqui também falando disso. O método contínuo intensivo. É um método contínuo, não é intervalado, então não tem trabalho, pausa, como aqui, intervalado, nós já vamos ver isso, é um tempo de trabalho para um tempo de pausa. O outro é um método contínuo, não para, direto, todo o volume de treino sem parar. Mas o contínuo intensivo trabalha nessa mesma zona de intensidade. Então qual é o papel do intervalado extensivo que explora a mesma zona? Aumentar o volume total de trabalho dele. É para isso que servem os intervalados, sempre para aumentar o volume de trabalho em relação ao contínuo. Falamos disso no intervalado intensivo e eu já vou mostrar isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Resolvida essa primeira questão. Agora o ponto é, o outro componente, qual é o volume desse treino? Aqui, volume, a gente pensa de duas formas, lembra? O volume para cada intervalo de trabalho. Cássio, como assim? Intervalo de trabalho é o tempo em que eu vou ficar onde? Na intensidade do método, na intensidade alta, a intensidade de trabalho. Não entendam, né, por intervalo como um tempo de recuperação. Intervalo é um período de tempo. Então, dentro dos métodos intervalados, nós temos intervalos de trabalho e intervalos de recuperação. Tempos de trabalho por tempos de recuperação, ok? Vamos lá. Qual é o intervalo? Em cada série que eu fizer do intervalado extensivo, eu devo ficar em torno de quanto tempo? Desde 4 até aproximadamente 10 a 15 minutos em cada série de trabalho. Coloco lá ele na esteira, por exemplo, na bike, ou na pista, ou na rua, ou na piscina, na intensidade correta, e ele vai ficar um tempo em torno disso aqui. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Do que depende isso, Cássio? Da intensidade que eu estiver. Se eu estiver na intensidade mais alta, eu vou para tempos um pouco mais baixos. Se eu estiver numa intensidade menos alta, eu vou para os tempos mais altos. Não é escolher o tempo aleatoriamente. Fica 5 minutos e fica 5, está errado, isso não é treino. Depende de qual intensidade eu estou usando. E depende agora, atenção, porque tem esse mesmo conceito lá no intervalado intensivo. Isso aqui é diretriz. Os tempos do intervalado extensivo, como ele fica nessa zona, nessa faixa de intensidade, não adianta eu ficar aqui 1 minuto. Como eu fico vendo por aí e me deixa possesso, maluco. Fez um treino com 90% da frequência cardíaca máxima. 90% da frequência máxima é isso aqui, é 80% do VO2 máximo. Ainda mais se me fizer frequência por 220 menos a idade. Em 2024 não dá mais. E aí vai lá, eu tenho 58 anos e 183 batimentos de frequência cardíaca máxima. Nossa, cara, seu coração está perigoso. Poxa, o que é isso? Nós estamos em 2024, está lotado de vídeo aqui no canal, falando desses erros, desses equívocos absurdos relacionados
a frequência cardíaca máxima, achar que ela não pode passar do que a equação manda. Chega dessa conversa em 2024. Em 1524 dava, mas agora já não dá mais. Tá? Então, ninguém vai ficar 1 minuto nisso aqui. Eu deixo ali 2 minutos a 90% da frequência máxima. Qual é o tempo, mais ou menos, que os indivíduos suportam isso? Essas intensidades, de 80% a 85% do VO2 máximo. Sedentários ficam por 10 a 15 minutos na intensidade do RCT. Indivíduos moderadamente treinados, com nível bom de VO2 máximo, tem vídeo aqui falando sobre isso, ficam em torno de 20, 25 até 30 minutos. Depende da rotina de treino. Se ele só faz treino longo, ele fica menos tempo. Se ele faz muito treino intervalado, ele suporta mais. Isso é adaptação, princípio da especificidade. Então depende do tempo que fica. Colocar 1 minuto, 2, falando dessa porcaria, dessa história de HIIT, coloca ele a 90, 80% do dor, 90% na máxima, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, ele aguenta 15. Como não tem fadiga nenhuma. Está errada essa relação. Cadê a relação intensidade e volume? Tem que gerar estresse. Cada uma das séries é para gerar um estresse. E o volume total de treino dentro dessa intensidade é para gerar o ponto-chave do estresse que nós queremos para poder induzir adaptações no organismo e nos músculos. Senão não adianta nada. Então, olha só. Isso aqui é diretriz. Para individualizar isso aqui, nós vamos para a regrinha do tempo limite na intensidade do RCT. O que é isso, Cássio? É o tempo máximo que o indivíduo suporta manter continuamente a intensidade do RCT. Para entender o conceito de tempo limite, por favor, dá uma olhada no vídeo. Ela tem 2 vídeos nossos aqui, um teórico e um na prática, de um teste na prática, do tempo limite do VO2 máximo. Tempo limite na velocidade de VO2 máximo. O conceito é o mesmo. Quanto tempo o indivíduo aguenta até a exaustão dele manter aqui a intensidade do RCT. Então imagina que a intensidade de um indivíduo qualquer, moderadamente treinado, de RCT é 13 por hora. Aí eu vou colocar ele lá na esteira ou na pista a 13, preferencialmente na esteira, que você vai manter a velocidade fixa, 13, e vou falar para ele, vai embora, quero ver quanto tempo você suporta. Imagina que ele suporte 20 minutos. Chegou a 20, ele falou, não dá mais, diminui a velocidade, eu paro que eu não aguento mais. Então ele tem um tempo limite na intensidade do RCT de 20 minutos. É a partir disso aqui que nós vamos individualizar as diretrizes. Porque senão você escolhe qualquer, vou colocar 5 minutos. Mas e se ele fica 20? 5 minutos, ele não vai. Você não precisa falar agora, você fica 5 e vai descansar. Eu vou falar, vou descansar do quê? 5 minutos, se eu aguento 20, eu não estou cansado, então eu não preciso descansar. Aí que perde a lógica o treino intervalado. Você intervala, a gente faz intervalado porque o indivíduo está entrando em fadiga, está chegando num limite dele e aí ele precisa descansar para conseguir repetir X séries dessa intensidade. Se ele aguenta 20 e eu mando ele ficar 5 só porque está aqui, o que é pior, 2, 1, aí não, né? Isso é treino da idade da pedra, por favor, né? Então qual é a regra, Cássio? Ele vai ficar em torno, no mínimo, de 50% a 60% do tempo limite dele. Cada uma das séries. Isso aqui é o mínimo. E aí, obviamente, a cada semana de treino, o que você vai fazendo? Vai aumentando esse tempo, porque o próprio tempo limite dele vai aumentando. Como assim, Cássio? Atenção, ele aguenta 20. Então, eu vou fazer cada série quanto? No mínimo 50% do tempo limite. 10 minutos, 60% do tempo limite, 12 minutos, 13 minutos, pronto. Quando ele começar o intervalado extensivo, você começa pelos volumes menores e vai avançando. Então, de 4 a 10, 15, está aqui, está nas diretrizes, mas com isso aqui você estará individualizando. Porque se você tiver um outro que fica 16 minutos e a velocidade é a mesma, imagina isso, você deixa os 2 por 10 minutos. Esse aqui, se ele ficar 10, ele está a 6 minutos da exaustão dele. Esse aqui, se ficar 10, ele está a 10 minutos da exaustão. O estresse de treino não foi o mesmo, a carga interna não foi a mesma, a carga externa foi igual. Os dois correram a 13 por hora por 10 minutos e depois descansaram mais tanto, mas a paulada aqui dentro não é igual. Se eu estou a 6 minutos da exaustão ou se eu estou a 10. Por isso que eu preciso individualizar a partir desse tempo limite. Por isso que eu preciso conhecer o tempo limite lá do VO2 máximo para prescrever o intervalado intensivo e aqui para prescrever do RCT para prescrever o intervalado extensivo num alto nível. Tudo bem? Então tá aqui, olha para isso.
Outro ponto do volume. Além de saber o tempo de cada série, eu também preciso saber o volume total do treino. Quantas séries ele vai fazer, Cássio? Eu já vou explicar a densidade aqui, tá? Quantas séries eu vou fazer? Aí tem regra, de novo, pelo tempo limite. Qual é a regra? Você vai dobrar de 2 a 3 vezes. Era que minha caneta aqui deu uma falhada. Você vai fazer de 2 a 3 vezes o T-lim dele. Como assim, Cássio? Ele fez, imagina que você tenha feito uma série com 10 minutos, 50% do tempo limite. Estou olhando para esse cara aqui, que tem um tempo limite de 20. Você fez 10 minutos. Ele vai descansar daqui a pouco, já vou explicar. Mas quantas séries de 10 minutos, por exemplo, por 3, 4 minutos de recuperação? Já vou explicar a recuperação. Quantas séries ele vai fazer? Aí você vai olhar para o tempo limite dele, por exemplo, de 20 minutos. É o tempo contínuo. Veja que se você der 2 séries de 10 minutos, ou se você fizesse 4 séries com 5 minutos, lá na intensidade do 13 por hora, ele iria ficar 20. Mas espera, 20 ele aguenta continuamente? Sim. Então por que você intervalou? Não tem lógica. A gente só usa esse método para que ele aumente o volume em relação àquilo que ele aguenta continuamente. Senão, eu mando ele correr 20 minutos direto na esteira 13 por hora. Portanto, nós vamos dobrar 2,5 vezes até 3 vezes o tempo limite. Se eu dobrar, então eu dobro, ele tem que ficar correndo a 13 km por hora por 40 minutos. Então eu vou ter que fazer quantas séries com ele a 13 por hora? Séries de 10 minutos. 4 séries de 10 minutos. Aí no todo ele correu 40 minutos. É aquela história assim, eu vou dizer para ele, ó, quero hoje você colocando a esteira a 13 e correndo por 40 minutos nela. Ele vai dizer assim para mim, ô professor, não dá. A 13 por hora eu aguento só 20 minutos continuamente. Aí eu vou dizer, por isso mesmo nós vamos intervalar. 20 minutos é o que você aguenta continuamente. Eu vou fazer você dobrar o seu tempo de corrida de trabalho nos 13 por hora. Para que você dobre o que você aguenta continuamente, eu preciso intervalar. O intervalado só existe para aumentar o tempo em relação àquilo que ele aguenta continuamente. Por isso que eu não aguento mais ver uns intervalados que ninguém sabe. Aí numa dessas, bota lá o cara, vamos dizer, 4 séries de 5 minutos. Fica louco, contínuo, para com essa frescura. Isso não é treino. Posso fazer uma vez e meia, cara, por exemplo, 30 minutos, é o limite mínimo. Tá? Mas por isso que eu sugiro, e vai crescendo. Quanto mais alto for o nível funcional dele, a capacidade aeróbica, o VO2 máximo, os treinos intervalados extensivos vão ter mais tempo. É normal. Cássio, e para fechar, qual o tempo dele de descanso? O descanso está relacionado à densidade. Densidade a gente expressa assim, lembra? Tem vídeo aí falando de densidade de carga de treino. Relação trabalho, pausa. 1:meio. O tempo de pausa é metade do tempo de trabalho. Então, por exemplo, se ele vai ficar 10 minutos em cada uma das séries e eu vou adotar uma intensidade de 1:meio, ele vai ficar 10 minutos e vai recuperar quanto? 5 minutos. Mas essa densidade pode ser também menor nesse método. 1:1/3. Se ele vai ficar 10, então trabalho, pausa. O tempo de trabalho é 1/3 do tempo, o tempo de pausa é 1/3 do tempo de trabalho. No nosso exemplo, ele ficou 10 minutos a 13 por hora. Então agora ele vai recuperar com 3 minutos. 1:1/3. 1/3 do tempo. Então você vai usar densidades desde 1:1/3 até 1:meio. Você vai brincando, jogando com isso a cada uma das semanas de treino. Para fechar, qual é a intensidade daqui? Obrigatoriamente, a recuperação aqui, ela tem que ser... Essa minha caneta aqui já era, né? Obrigatoriamente, a recuperação no intervalado extensivo e também lá no intensivo, a recuperação é ativa, não é parado. Qual a intensidade, Cássio? Aproximadamente 40% a 50% do VO2 máximo. Então, por exemplo, se o VO2 máximo dele, nós demos um exemplo aqui, é de 15 metros,
ele vai trabalhar, por exemplo, com 40%, 50% disso. 7 metros, 7 por hora na esteira. 6,5 metros, fechou. Então ele ficaria, nesse exemplo, 10 minutos a 13 por hora, que é na intensidade dele do RCT, por exemplo, e 3 minutos a 6,5, 7 por hora. Ou 5 minutos a 6,5, 7 por hora. Pronto. Esse é só um exemplo desse método. Mas aqui estão todas as diretrizes dele e as possibilidades que nós temos de individualizar ao máximo em função do reconhecimento do tempo limite. Ô Cássio, mas aí eu tenho que fazer esse teste. Sim, tem que fazer o teste do tempo limite. E é muito simples, dá uma olhada no VO2 que é a mesma coisa. Você vai colocar a intensidade do RCT e ele vai mostrar o máximo de tempo que ele suporta. Esse método para indivíduos moderadamente treinados é o método, junto com o contínuo intensivo, que trabalha a resistência específica de prova. Desde provas de 15, 20 até mais ou menos 30, 30 e poucos minutos. É esse o método para aprimorar a resistência específica dessas provas de resistência de longa duração, provas em torno de 10, 15 até mais ou menos 30 minutos. Então, indivíduos moderadamente treinados, com prova de 5 quilômetros, esse é o método de resistência específica de prova. Você vai trabalhar esse método com as velocidades de prova, com a velocidade na zona, na faixa de velocidade de prova. Esse pessoal consegue cumprir uma prova de 25, 30 minutos, os moderadamente treinados, na intensidade do RCT. Só que para suportar mais tempo essa intensidade, eles têm que trabalhar aqui. Portanto, esse método veio para isso, para garantir essa intensidade para essas provas e, obviamente, no treino ele tem que aumentar o volume que eu aguento de forma contínua. Por isso que ele é um método que dá um upgrade no estresse de treino, na carga de treino, em relação ao contínuo intensivo. Tudo bem? Em termos de frequência, esse método vão ser 2 a não mais do que 3 sessões semanais. Quando começar, usa uma, porque o indivíduo está começando com o método. Depois, 2 sessões, né? Suporta-se bem. O intervalado pode alternar com o intervalado intensivo. Tudo bem? Então tá aí, ó. Esse é o método intervalado extensivo. Eu convido vocês aí para depois assistir os demais vídeos que nós temos sobre esses intervalados, mostrando as principais adaptações que o intervalado extensivo, o intervalado intensivo e o intervalado da repetição promovem no organismo. Aí são vídeos específicos falando não agora de como montar o treino em si, mas cada um desses métodos, quais adaptações prioritariamente eles promovem. E esse aqui é ótimo para quê? Para aumentar a intensidade do RCT e, obviamente, né, nas adaptações que ele promove, para aumentar o tempo limite no RCT e melhorar o meu desempenho, por exemplo, em provas de 20, 25, 30 minutos por aí. Maravilha, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado do vídeo, né? Dê aqui a sua curtida, deixa aí o seu like, a sua curtida, recomende o vídeo, né, para os conhecidos de vocês. Caso não seja inscrito no canal, te convido aqui, né, para fazer a inscrição, recomendar o canal também para os colegas de vocês. Caso tenha interesse, você também pode fazer parte aqui do nosso clube de membros e eu espero que vocês, né, tenham realmente então gostado e que o vídeo auxilie aí na montagem de treinamentos intervalados e espero revê-los aqui nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.